Segunda-feira, dia 22 de abril de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. E hoje eu vou começar diferente. Vou começar pedindo para você já de imediato, deixa o like, por favor. Se inscreva no canal se não está inscrito. É chato pedir, não é? Mas é disso que eu dependo para fazer o vídeo se propagar. E se você estiver a fim de colaborar com o canal Terra Brasilis News, fique à vontade. Qualquer valor é sempre muito bem aceito, ok? Muito bem. Vamos deixar a cara de pau de lado e vamos ao que interessa, não é isso? Ontem foi o dia. Todo mundo viu. Todo mundo viu a festa, a alegria do povo lá no Rio de Janeiro. Não preciso eu aqui detalhar o assunto, porque vocês já estão aqui de tanta informação sobre isto, né? Mas é muito bom a gente perceber que realmente o povo está presente e não adianta a esquerda aí ficar fazendo comparação com a Avenida Paulista, que diminuiu o número de apoiadores, que a Paulista foi maior. É claro que foi maior, eles sabem o tamanho da manifestação da Paulista, que quebrou qualquer recorde, tenho certeza. Mas ontem não foi diferente. A diferença é que foi meio que em cima da hora. Na Paulista tivemos muito mais tempo de fazer a divulgação e também porque o povo estava com saudade de festas como aquela. Mas ontem não ficou por menos, muito pelo contrário. E nós vimos o nosso presidente, a nossa primeira-dama, o pastor Silas Malafaia, o Nicolas, o Gaia, muitas pessoas ali divulgando o que era preciso ser divulgado, até mesmo com a participação de uma antena da Starlink que estava transmitindo. E o jornalista de Portugal, o Tavares, que estava em cima do caminhão filmando o tempo todo, que até se emocionou quando Jair Bolsonaro o abraçou. Portanto, o mundo viu. Esqueçam o que a esquerda diz, o que os apontadores da USP contaram. 32 mil foi o número que eles deram para os participantes da festa. Deixando isso de lado, antes de entrar no assunto principal, eu quero dizer o seguinte: ninguém pode ser dado como influenciador se não tiver o que transmitir de verdade, né? Muita gente fala, o influenciador Paulo Alves. Não sou influenciador de nada, não tenho conhecimento para transferir informação a ninguém, eu somente faço uma apuração com cautela, apuração dos fatos com cuidado, lendo jornalistas importantes, né, como o J.R. Guz, Alexandre Garcia, Augusto Nunes, enfim, vários jornalistas que realmente têm uma visão clara de como funciona a política no Brasil. O professor Pudina, o Cláudio Humberto, ou seja, partindo daí eu consigo fazer uma apuração do que tem de melhor para trazer para vocês. Por quê? Porque é muito fácil, às vezes, nas entrelinhas das manchetes desses jornais, a notícia ter uma inversão de valores e estragar aquilo que realmente aconteceu. Ora, nós sabemos perfeitamente que hoje, né, todas as manchetes de jornais, digamos assim, estão tentando não passar o pano, mas estão tentando atenuar esta pressão que foi criada por aquele ministro, que tornou a situação praticamente insustentável no Brasil. Só que com essas inversõezinhas, eles dão a entender que o ministro passou um pouco do ponto. O presidente falhou. Não é nada disso. Quando eles erram porque querem errar. E aí, então, está saindo algumas manchetes dizendo assim, que aquele ministro vai deixar a presidência da corte e quem vai entrar é a Carmen Lúcia. Aí fica todo mundo, passaram a perna, era para ser o André Mendonça. Ou então, eles escondem essa informação para deixar todo mundo na dúvida. Então, quero deixar claro para vocês o seguinte: Alexandre de Moraes vai deixar a presidência do Tribunal Superior Eleitoral em
junho próximo. Perfeito? Isso todo mundo está sabendo, dia 3 de junho. Aí vai assumir a Carmen Lúcia até agosto. Então, de junho até agosto, Carmen Lúcia é a presidente do TSE. De agosto em diante é o André Mendonça. E depois o André Mendonça será a vez de Cássio Nunes. Muito bem. Então, o que vai acontecer? Aquele tradicional placar de 4-3, né, ou de 5-2, que sempre era muito favorável a quem estava alinhado àquele ministro, né? E, portanto, mais favoráveis às sanções contra o mito e seus aliados, deixará de prevalecer. Por quê? Além da chegada de Mendonça, 4 ministros mais conservadores e menos alinhados àquele ministro passarão a integrar o plenário. Nunes Marques, Raul Araújo e Isabel Galotti. Eles possuem um perfil mais conservador, que vai se juntar a André Mendonça. Do outro lado ficará Carmen Lúcia, André Ramos Tavares e Floriano de Azevedo Marques. Então a tendência é que esse placar de 4-3 passe a ser favorável aos conservadores. E aí depois do André Mendonça, sai o Mendonça e entra o Cássio Nunes. Muito bem. Com André Mendonça na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, casos como o do Sérgio Moro, que foi levado para o TSE, né? O PL está insistindo na cassação de seu mandato. Então, provavelmente quem vai comandar esse tribunal será o André Mendonça. E também 16 outras ações contra Jair Messias Bolsonaro que está no TSE. Todas essas ações será comandada por André Mendonça, o que nos dá a entender que existem grandes possibilidades do mito se livrar desses abacaxis que foram inventados, essas jabuticabas que foram jogadas lá dentro para criar narrativas. Por esse motivo, comenta-se aí nos bastidores que se houver alguma decisão para mandar prender o ex-presidente, se ele tiver coragem, isso deverá ocorrer até junho. Por quê? A ministra Carmen Lúcia, em 2 meses, não vai querer agarrar esse abacaxi no colo. Ou seja, até 3 de junho, se tiver que sair alguma atitude daquele ministro contra o mito, é o prazo. Muito bem. Ela, a Carmen Lúcia, claro, não vai querer ter dor de cabeça e ficar pior do que é, né? Principalmente agora com toda essa repercussão internacional envolvendo o Supremo Tribunal Brasileiro e o bilionário, o homem mais rico do mundo, Elon Musk. Às vezes ele deixa de ser o mais rico do mundo quando compra uma bolsa da Louis Vuitton e deixa o dono da Louis Vuitton mais rico que ele. Mas é assim que eles ficam. Muito bem. Agora, essa situação que envolve então o Supremo e o Elon Musk vai deixar a situação mais tensa. Por quê? Porque dia 8 próximo, o Elon Musk vai no Congresso americano dizer tudo o que sabe. Ele vai colocar tudo às claras. E já existem informações de que o Congresso americano quer saber se realmente influenciadores, vou usar esse nome porque esse pessoal já tem um pouco mais de experiência, né, como Constantino, Alan dos Santos. Eles querem saber se esse pessoal foi investigado por aquele ministro, mesmo eles estando em território americano e usando VPN. Se aquele ministro entrou nas contas deles, foi por VPN. Que depois, qualquer hora, eu vou ensinar para vocês, para quem não sabe, como instalar um VPN. É super simples. Aí seria o quê? Uma invasão de Estado. Como que um juiz de um país vai investigar alguém dentro de outro país. Isso está sendo comentado, não se sabe se é verdade ou não. Não vou me atrever a carimbar esse comentário, mas é o que dizem. Agora, uma coisa é certa. Quando esses ministros supremos dizem que este caso que envolve Elon Musk foi orquestrado pela direita mundial, sem querer,
Eles estão dizendo a verdade, sim, e eu digo por quê. Pois não pode ser somente uma coincidência a volta das manifestações pró-Bolsonaro, enchendo as avenidas de verde e amarelo, em um momento tão oportuno pró-direita. Comenta-se também que uma ação nesse momento contra Jair Bolsonaro seria considerada de alto risco para a Corte brasileira, que já não conta com tanto apoio assim dos outros poderes, principalmente também em um ano eleitoral onde ninguém quer tirar uma foto ao lado daquele ministro. De jeito nenhum, vai queimar o filme, né? Ninguém quer ser envolvido nesse caso. Todo mundo vai tirar o pé do acelerador. Aliás, eu comentei isto no vídeo anterior, né? De que o pessoal está caindo fora, pulando do barco. Todos estão comentando que a imprensa brasileira hoje foi mais cautelosa, principalmente as carniceiras como a Rede Globo, Folha, Veja, né? E outras tantas tranqueiras que noticiaram as manifestações de ontem, inclusive o Fantástico, olha só, retirando dos comentários termos como atos antidemocráticos, né? Ou termos como eles costumam usar rotineiramente, como ataques a instituições, golpistas, retiraram esses termos dos comentários, comentando como se fossem jornalistas de verdade e não jornaleiros como são. Quando a temperatura da panela de pressão atinge seu máximo, se você não apaga o fogo, o que acontece? Ela explode. É mais ou menos assim que acontece na política também. Por isso, acontece o mesmo aí entre o Executivo e o Legislativo, quando vemos esses embates entre Arthur Lira e o Luiz Inácio, por conta daqueles 15 bilhões de emendas que estão no foco do problema. Parece que nenhum dos dois quis apagar o fogo. E a panela de pressão quase explodiu. O que não quer dizer que não vai explodir, porque a coisa está feia, está ruim demais. E também porque o Arthur Lira quer se agarrar a qualquer tábua de salvação. Né? Por quê? Para poder navegar a partir de fevereiro de 2025, quando não será mais o presidente da Câmara, né? Voltando a ser um simples deputado até 2026. Ora, se a coisa já estava ruim, se a coisa está ruim, com a economia em frangalhos, com os investidores caindo fora e com notícias tão ruins para o atual mandante brasileiro, a coisa agora vai aumentar. A panela de pressão vai ferver mais ainda a partir de agora, com a notícia que saiu aí pela Folha. Eu peguei a informação na Record, no R7, que diz que hackers invadiram o sistema de administração financeira, o tal do CIAF, do Tesouro Nacional, nesse mês de abril agora. Segundo fontes da ABIN, o total de dinheiro desviado ainda não foi calculado. Dizem que os hackers invadiram e começaram a efetuar pagamentos se utilizando de informações de pessoas do próprio governo. Eles invadiram o site gov.br, aquele site chatinho para danar, que todo mundo agora é obrigado a usar se quiser acessar qualquer informação do INSS ou da Receita Federal, e que se você esquece a senha é uma dor de cabeça que não tem tamanho. Verdade é que o site foi invadido, pegaram o CPF de funcionários do Tesouro Nacional, né? E que teriam sido direcionados ao sistema de entrada de usuários autorizados a realizarem pagamentos. Com as credenciais verdadeiras, eles teriam aí inserido ordens de pagamento e até Pix, desviando recursos públicos, recursos da União. As investigações que têm apoio aí da ABIN apontam que, além da autenticação de usuários terem sido invadidas, os próprios gestores do CIAF tiveram seus acessos usados pelos invasores. Segundo a Folha de São Paulo, as apurações indicam que os hackers conseguiram acessar
este setor do CIAF usando CPF e senhas capturadas no gov.br. Onde está a segurança? O governo não tem o maior sistema de segurança do mundo? Se aquelas máquinas de votos eleitorais têm, por que aí o Tesouro Nacional não tem? E esses valores então foram usados pelos gestores e ordenados para executar despesas na plataforma, sabe-se lá para quem. Essa que é a verdade. A pergunta que fica é se esses hackers têm nome, endereço e CPF. Ou se os sistemas de segurança do GovBR também estavam desligados naquele exato momento, como de costume quando tem um abacaxi pesado lá no Planalto. Será que estavam desligados? Assim como desapareceram as câmaras do Ministério da Justiça naquele dia 8? Assim como ninguém viu como os 2 fugitivos saíram lá do presídio de Mossoró porque as câmaras estavam desligadas. Eu acho isso tudo uma coisa muito estranha. Muito estranha. Alguém evidentemente tem muito a ver com esse acontecimento, mas é sempre muito mais fácil dizer que foram hackers. Então isso tudo, meus amigos, só ajuda a esculhambar a situação emocional dos políticos lá em Brasília, principalmente aquele que senta na cadeira do Palácio do Planalto. Claro que a coisa ainda vai esquentar um pouco, mas, segundo o próprio Silas Malafaia, não no discurso de ontem, mas ele disse outro dia, que ele acredita que dificilmente o ex-presidente será preso. Eu começo a acreditar que isso realmente é fato, isso realmente é verdade, porque o atual governo, e principalmente aqueles ministros, terão muito a perder caso o ex-presidente seja preso, num momento onde o mundo está de olho no Brasil, e com uma desconfiança acima do limite, sem saber o que vem pela frente ainda. De qualquer maneira, parece que os ventos estão mudando o rumo desta vela, desta nau chamada Brasil. É o que eu espero e tenho certeza que é o que vocês desejam também. Então, meus amigos, por enquanto é isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, claro, vocês vão deixar os likes como eu pedi no início. O pidão aqui precisa pedir, senão, não é isso? E eu quero que vocês tenham aí um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.